Glória a Deus, aleluia, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. E a palavra que Deus nos deu hoje foi exatamente sobre isso, como Deus é maravilhoso, né? A palavra que Deus nos deu hoje foi exatamente sobre isso. Filhos de Deus. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra de Deus ela fala assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que será que significa nós sermos filhos de Deus? Será que a gente já parou para pensar se nós estamos vivendo a nossa vida cristã como filhos de Deus? Será que a gente tem vivido a nossa vida como pessoas que se verdadeiramente se consideram filhos? Se você parar e for perguntar para um filho, para uma filha, quando ele chega em casa, que ele vai sentar à mesa para comer, será que ele precisa ter feito algum trabalho para o pai para poder comer? Ele precisa ter feito alguma coisa boa para o pai falar: não, olha, você fez isso, então porque você fez isso, você vai receber comida hoje. Mas se você não tivesse feito, você não ia comer hoje. É igual o apóstolo Paulo fala, né? Aquele que não trabalha, que também não coma. Será que Deus vê dessa forma? Por que quando nós somos pais e a gente não permite que nada falte aos nossos filhos na medida da nossa possibilidade, claro, porque nós somos limitados? Se nós somos assim, por que será que a gente duvida que Deus pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos? Tudo aquilo que nós temos necessidade. E aí eu quero deixar bem claro uma coisa. Do mesmo jeito que nós, como pais, não damos para os nossos filhos tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles pedem, porque a gente tem discernimento que muitas coisas eles não estão preparados para ter. Por exemplo, se o Davi chegar para o Harris e falar: pai, me dá um carro para mim, no meu nome, ele pode dirigir? Ele não tem idade para dirigir. Então, logicamente, não vai ser dado um carro para ele, porque ele não pode dirigir. É a mesma coisa para nós. Às vezes a gente pede para Deus algumas coisas que, se Deus nos der, a gente larga o evangelho. A gente vira as costas para Deus. Ou então, com aquilo que nós recebemos, nós vamos fazer uma besteira. Nós vamos fazer uma coisa errada. Então, Deus, como um pai perfeito, que vê o futuro, que vê lá na frente, ele não dá aquilo que nós estamos pedindo. E muitas vezes, ele não diz não. Você ora e simplesmente não recebe resposta.
ele fica calado. Por quê? Porque o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio do nosso Pai é como quem diz assim: olha, agora não, espera mais um pouco. Você precisa ser preparado para receber isso que você está pedindo. Espera mais um pouco, você não está preparado para receber essa bênção, você não está preparado para exercer esse ministério, você não está preparado para ser usado dessa forma. Mas nós precisamos entender que mesmo no silêncio de Deus, ou até mesmo no não de Deus, nós continuamos sendo filhos. E não adianta a gente falar: Deus, eu vou jejuar para que o Senhor me dê isso, isso e aquilo. Nós não podemos tratar o nosso Pai com barganha, com troca, como se ele fosse uma pessoa que dependesse de receber alguma coisa para abençoar. Imagina se os nossos filhos chegassem para nós e falassem assim: olha, pai, eu vou lavar seu carro para o senhor deixar eu ir no cinema à noite. E tem muitos pais que criam os filhos assim. Ah, você quer fazer isso? Então faça aquilo. Ah, você quer... Ou seja, sempre trocando. Sempre dando aos filhos a impressão de que a vida se conquista com troca, com merecimento. Mas muitas vezes os filhos recebem as coisas mesmo sem merecer. E no nosso caso, com relação a Deus, tudo que nós recebemos de Deus é sem merecer, porque nós não merecemos nada. O que nós merecemos, Jesus levou na cruz. O que era o nosso merecimento, Jesus levou na cruz. Nós precisamos entender que Deus é um Pai perfeito. Deus é um Pai que não falha. Deus é um Pai que não muda. Ele continua abençoando, suportando, conduzindo, ensinando, sustentando os seus filhos. Nós fomos ensinados de que para receber as bênçãos de Deus, nós teríamos que ofertar na igreja, ser dizimistas fiéis, jejuar, tudo para fazer uma troca com Deus. Só que é tão interessante isso, que Jesus, na palavra dele, ele diz o seguinte: vocês pregaram em meu nome, vocês curaram em meu nome, expulsaram demônios em meu nome, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Em outra passagem, Jesus falou para a multidão: vocês só estão perto de mim porque eu multiplico pães, porque eu curo, porque eu liberto. Vocês não estão perto de mim por amor. Vocês estão perto de mim por interesse. E aí eu quero lançar uma pergunta agora para nós. Por que será que nós estamos perto de Deus? Por que será que nós servimos a Deus? Por que será que nós nos declaramos cristãos? Será que é por medo de ir para o inferno? Ou será que é porque nós verdadeiramente amamos a Deus? Por que nós buscamos a Deus? Por que nós vamos às igrejas? Por que nós fazemos cultos? Por que nós lemos a palavra? É só para ser abençoado?
Ou é para conhecer cada vez mais e mais o abençoador? Ou é para estar cada vez mais perto daquele que é o nosso Pai, que nos criou como filhos? Nós precisamos parar de viver como escravos. Precisamos parar de viver como aqueles que têm que fazer alguma obra para receber o seu salário. Deus não é o nosso patrão. Deus é o nosso Pai. E Ele busca ter conosco relacionamento de pai. Nós precisamos ter essa verdade, sabe, impregnada na nossa mente, no nosso coração. Deus é o nosso Pai. Ele quer nos ter como filhos. Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, a palavra de Deus fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Nós somos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Ele está falando aqui de Jesus. Quando Jesus se manifestar em verdade, nós o veremos como ele é. No versículo 3 fala assim: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Eu ouvi uma coisa esses dias que me deixou pensativo. Porque a gente aprendeu nas pregações, em tudo, a gente aprendeu que Jesus é o nosso Salvador, não é isso? A gente aprendeu que Jesus é o nosso Salvador, não é isso? Sim ou não? Amém. E se eu disser para você que Jesus não é o nosso Salvador? E se eu disser para você que Jesus, o homem encarnado, ele é o Filho de Deus, o primogênito, o primeiro, mas o que ele só se tornou nosso Salvador quando ele se batizou no Rio Jordão, foi cheio do Espírito Santo e ali ele se tornou o Cristo. Jesus, Filho de Deus, o Cristo. Aquele que foi ungido para cumprir um propósito, o propósito de salvar a humanidade. Então, o nosso Salvador é Jesus, o Cristo. Mas Jesus, homem, ele conquistou para nós o perdão dos pecados na cruz. Mas a nossa salvação, ela veio através do Cristo. E você sabe que isso é tão interessante que vem comprovar uma coisa que eu já pensava. Porque quando Jesus está no Getsêmani e que ele ora a Deus, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aquilo ali revela para nós o quê?
Jesus, ele tinha total direito de desistir da cruz. Jesus, ele poderia não ter sido crucificado. Quando ele fala para Pilatos, que Pilatos fala para ele, eu tenho toda a autoridade eu tenho de te matar e tal, não sei o quê. E Jesus vira para ele e fala, você é tolo, porque você só tem autoridade porque essa autoridade te foi dada por Deus. E aí Jesus fala, você acha que se eu clamasse ao meu Pai, ele não mandaria miríades de anjos para me salvar? Ali Jesus mostra que ele poderia, ele tinha o direito, ele tinha a decisão de não cumprir o propósito. De falar, olha, Pai, esse povo é muito esquisito, esse povo não presta, é tudo um bando de pecador, e eu não estou afim de morrer por eles mais não, chega. Já sofri demais. Do mesmo jeito que Jesus podia ter lá no deserto, quando o diabo diz para ele, transforma as pedras em pão, Jesus podia pegar aquelas pedras e transformar e comer. Só que Jesus, ele veio não para si mesmo. O Filho de Deus, ele não vive para si mesmo. O Filho de Deus, ele vive para o próximo. O Filho de Deus, ele vive para repartir. O Filho de Deus, ele vive para abençoar. O Filho de Deus, ele vive para ser bênção na vida dos outros. Jesus não veio se salvar. Jesus veio salvar a humanidade. Por isso ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para ele. Transforma a pedra em pão. Não, está escrito diferente. Pula daqui de cima. Não, está escrito que eu não devo tentar meu pai. Desce da cruz e salva você mesmo. Não, eu tenho que morrer. Mas eu posso te matar. Não, você está enganado. Ninguém me mata. Eu entrego a minha vida de livre e espontânea vontade. Então Jesus, quando ele cumpre o seu propósito, ele se transforma, ele é um ungido, ele é o Cristo. E aí nós somos salvos por Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós somos salvos pelo Cristo, Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, enxertados na videira verdadeira. E nós precisamos colocar na nossa mente que Deus é o nosso Pai perfeito, Pai amoroso, que pode todas as coisas, que nos abençoa como um pai abençoa o seu filho, que nos corrige e que principalmente nunca, jamais nos deixará sozinhos, desamparados. A palavra de Deus, ela diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. No livro de Salmos, no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus fala assim, e isso aqui é uma das consequências de nós sermos filhos verdadeiros de Deus. Salmo 4, capítulo 8, versículo 8 fala assim, em paz eu me deito e logo eu adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Só o nosso Pai nos faz viver em segurança.
Glória a Deus. Que essa palavra hoje venha ministrar na nossa vida, que essa palavra hoje venha nos encher da certeza de que Deus é nosso Pai, de que Deus cuida de nós, de que Deus quer ter um relacionamento de família conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa casa, a nossa família, por onde quer que a gente ande, por onde a gente for. Que Deus nos abençoe e se revele através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Deus é bom. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por esse tempo maravilhoso, Senhor, em que nós podemos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu Pai maravilhoso, meu Deus glorioso. Obrigado, Pai. Obrigado. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus até os confins da internet. Em nome de Jesus. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que te rodeiam escutem essa palavra e possam ter a sua fé edificada, possam ter uma mudança de vida encarando Deus como sendo Pai, o Pai verdadeiro, em nome de Jesus. Seja uma bênção aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o próximo vídeo. Abreijo!